Muito bem, bom dia para você, seja bem-vindo ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Muito bem, seja bem-vindo. E nós estamos no mês de outubro e já fizemos um estudo sobre Ageu. E aí agora eu ia contar uma historinha aqui sobre a pergunta que eu fiz. Eu perguntei o quê? Quem gosta da Bíblia com o pastor Marco, né? Quem gosta da Bíblia? Deus abençoa, né? E a história é mais ou menos o seguinte: lá no Oriente Médio, lá na China, mais para lá, tem aqueles monges, né, que ficam nos templos, não tem? Os discípulos e tal. E aí tinha um novatinho que chegou pro mestre, e o mestre estava lá em cima da montanha, uma escadaria, e ele estava sentado ali contemplando a paisagem, meditando, né? E aí o novato chegou pro mestre e falou assim: mestre, toda vez que você vem nos ensinar, você acaba ensinando a mesma coisa. Toda vez é a mesma coisa, os mesmos princípios, as mesmas ideias, toda vez é a mesma coisa, o senhor não tem novidade, eu já estou cansado. Tem alguma coisa nova para o senhor me ensinar? Aí o mestre falou assim para ele: tá vendo aquele cesto de... Lembra que eles fazem cesto, né, de bambu? Ele falou: tá vendo aquele cesto lá? Era um cesto jogado, que estava lá parado muito tempo. Negócio lá. Aí ele falou: pega aquele cesto, desce a escadaria curta, coisa de 100 degraus, sabe? Desce a escadaria, no pé da escadaria tem um rio. Você enche de água o cesto e traz aqui para mim. Rápido. E o cara desceu, escadaria abaixo, encheu o cesto de água, hein? Quando chegou lá, cansado, né? Aí o mestre falou para ele assim: o que você aprendeu com isso? Aí ele olhou para o cesto, olhou para a escadaria, para a água, olhou para o mestre e falou: eu aprendi que cesto de bambu não carrega água. Aí ele: sério? Aham. Desce de novo e traga água para mim. Aí ele desceu, subiu de novo com o cesto, chegou lá: e aí, o que você aprendeu? Aí ele olhou para o cesto, olhou para o mestre, olhou para a escadaria e falou: eu aprendi que o quê? Que cesto de bambu não carrega água, não acumula água. Aí o mestre falou: desce de novo. E ele desceu de novo, subiu, desceu, subiu, com a mesma resposta. 1, 2, 3, 4, 15 vezes. E o cara já não aguentava mais no final da tarde. E o mestre perguntou para ele: o que você aprendeu com isso? Era a mesma pergunta 20 vezes. Imagina. E lá não pode desobedecer não, tem que fazer, você sabe, né? Aí o menino olhou para o cesto, olhou para a escadaria, olhou para o mestre, olhou para o cesto de novo, olhou e falou: olha, o cesto ficou limpo. Com certeza. Quanto mais eu repito os mesmos princípios nessa cabeça suja sua, eu vou limpando a sua cabeça. Então eu vou limpando um pouquinho, a mesma água que limpa. O processo de limpar é com a mesma água. E tem que repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, até eu fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Não, mano? Porque quando eu conheci você, todos vocês, tinha só porcaria na cabeça. Sem exceção. Né, Marlene? Sem exceção. Né, Nath? Né, André? Aí eu vou repetindo, até limpar. Aí o pessoal diz assim: o que foi que o pastor Marcos Alvim fez? Né? Fez uma lavagem cerebral. E nada de errado com lavagem cerebral.
Lavar é fazer o quê? Limpar. Eu não coloquei lavagem de porco na sua cabeça. Eu fiz o quê? Limpei. Então toda lavagem é para limpar. Quando você vai para o banheiro se lavar, você vai fazer o quê? Você vai jogar cocô em você? Não, você vai fazer o quê? Jogar água, sabão, vai limpar. Aí o que não presta vai rala fora. Amém? Então fica aqui 25 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 1000 vezes eu vou falar a mesma coisa. O que é a mesma coisa, pastor? O princípio de salvação tem 3 pilares para a salvação. Eu já vou para o texto bíblico, estou fazendo a introduçãozinha. Quais são os 3 pilares para a salvação no livro de Ageu? Fala, Carla. Você sabe, você estudou. Até sumiu o caderno, o papel, a anotação, tudo. Sumiu, que bênção, Carla, para ficar na sua cabeça. Quais são os 3 princípios do livro de Ageu? Hein? Mas tem como colocar o quadro aqui? Princípio. Não, mas eu tenho que escrever. Princípio número 1. Ó, aqui qual é o princípio? De salvação. Eu chamei você aqui, não é para você virar comportor, vendedor de livros só. É para salvar a sua vida. Você entendeu? Princípio número 1. Qual é o princípio número 1? Realidade. Realidade atual. Então, toda vez que Deus vem falar com você, para Ele te salvar, Ele tem que apresentar a sua realidade. É ou não é verdade? E aí Ele vai conversar desde Adão e Eva até o livro do Apocalipse. Todo de Gênesis ao Apocalipse sempre tem esses 3 princípios. É ou não é verdade? Chegou para Adão, o que foi que tu fez, Adão e Eva? O que foi que tu fez? Ah, ele tinha que entender a realidade dele. O que foi que ele fez? Pecou. Então, qual é a realidade? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a realidade? O salário do pecado é a morte. Irmão, você vai morrer. Se você não aceitar a salvação, você vai o quê? Morrer. Então, esse é o princípio básico. Não tem como alguém pregar um enviado de Deus, nenhum Ageu ou nenhum profeta da Bíblia vai chegar para você e vai começar uma conversa sem apresentar o quê? A tua realidade. E se vier alguém conversar contigo, te bajular, falar, olha, você está bem, fique tranquilo, a paz e segurança para você, desconfia. Porque isso é um agente do capeta. Porque você nunca vai estar bem, sabia? No dia que tu achar que tu tá bem, aí tu tá o quê? Tá mal. Pastor, quer dizer que o senhor é doido, porque o senhor fala que tá bem? Pois é. É porque é uma linguagem que você tem que entender esse negócio. O que eu quero dizer, quando eu acho que eu estou bem, é porque eu estou em Cristo. Amém. Cristo me faz estar bem. E aí pronto. Mas no dia que eu achar que eu estou bem, desligado de Cristo, o que vai acontecer? Tá mal. Amém? Segundo princípio do Evangelho. Qual é o segundo princípio do Evangelho? Qual que é o segundo princípio do Evangelho? Pai, é uma ordem. Sempre vai ter uma ordem. Um comando, né? É uma ordem que exige o quê? Obediência. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Você está numa situação, aí Deus olha para você e fala, ó, você está perdido. Vem. Amém? Amém? Aceita. Eu estou aqui. Venha que eu vou te ajudar. É ou não é? Sempre tem uma ordem, né? E aí essa ordem exige obediência, né? E aí o terceiro é o quê?
Qual é o terceiro? Óbvio, né? Qual é o terceiro? Promessas. Promessas. Essa palavra e seus derivados na Bíblia se repete demais. Demais na Bíblia se repete promessas. Então, pastor, quais são as promessas? Eu vou te salvar. Simples. Você está perdido. Eu mostro que você está perdido. Eu falo para você, me obedeça. Se você me obedecer, eu vou te salvar. Pronto. É assim. Toda a Bíblia é assim. Pastor, mas não tem mais nada. Não, porque essa é a sequência, irmão. Realidade atual, obediência, confiança na promessa. Qual é o resultado? Salvação. Pronto. Simples assim. Onde é que a gente se perde? A gente se perde em qualquer um dos processos. Ou a gente não entende a nossa realidade, ou a gente é desobediente, ou a gente não acredita. Ou a gente não tem o quê? Fé nas promessas. Então, quando você pedir para Jesus sondar o seu coração, você pode ver que um problema está acontecendo em alguma dessas coisas aqui. Ó. Aqui é alguma dessas coisas acontecendo. Ou você continua pecando, achando que não tem problema nenhum. Ou você... Na verdade, assim, esse negócio aqui não é 3, é uma coisa só. Isso aqui é uma coisa só. É igual o santuário. O santuário é 3 partes, mas é um só santuário. O ovo tem 3 partes, mas é uma coisa só. É ou não é? Não é assim? Casca, clara e gema. Mas é ovo. Agora não compare ovo com Deus, viu? Eu já vi professora mostrando, vou explicar para vocês, meus alunos, como é Deus. Casca, clara e ovo. Não faça isso. Por favor. Quem entendeu? Inventa outra coisa, outra parábola para você comparar a Deus. Compara marido e mulher, né? Que eles são uma só carne, não é? Só que é 2 pessoas. Só que eles são um. Como que é? É assim. Pronto. E aí... Mas aqui é uma coisa só. É uma coisa só. Ou seja, o que é isso aqui? Esse daqui nós chamamos de plano da redenção. Então, o plano da redenção visa mostrar a sua realidade, pedir para você obedecer, para você confiar nas promessas, e aí você vai ser salvo. Tudo isso aqui baseado na cruz de Cristo. Pastor, mas o senhor não falou de Ageu. Então, bora olhar Ageu aqui? Ageu começa falando, Ageu 1, começa falando o quê? Ageu, capítulo 1. Exorta o povo. Logo ali no capítulo 1, Deus apresenta a realidade atual. Qual é a realidade atual? Logo ali nos primeiros versículos. Palavra do Senhor vindo a Ageu. Lembra? Olha aí o texto. O que diz aí? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: veio ainda o tempo. É isso mesmo? Lê, moço. Não, é o 2. Verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Ótimo. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ok. O povo, na atualidade, está pensando o quê? Que não está na hora. Qual é o resultado dessa realidade atual? Lê o verso seguinte. O que ele diz? Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo De habitardes em casa. em vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Realidade atual. Qual é o cenário? Qual é o pecado deles? Qual é o pecado dele? Egoísmo. O pecado deles é o egoísmo.
Qual foi o resultado do pecado deles aqui, ó? Lê o verso seguinte aí, ó. Só para vocês terem. Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. o quê? O que está acontecendo no seu passado? O que aconteceu no passado dessa pessoa? Para ele entender a realidade do céu. Quais foram as mortes que aconteceram? Muitas mortes aconteceram. No verso aí, moço, não fica 7 itens de coisas ruins que aconteciam. Quais são 7 itens? Eu estou só relembrando o primeiro estudo que eu fiz com vocês via Zoom. Vocês Semearam muito e colheram pouco. O que mais? Come, mas isso não chega. Come, mas não farta. O que mais? Bebe, mas isso não Bebe. para ficarem satisfeitos. O que mais? Põe roupa, mas ninguém se aquece. Ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Problemas em 5 áreas da vida da pessoa. Aí eu fiz o estudo com você que não teve na Zoom, mas um minutinho para relembrar. Fiz os 5 estudos, ó. Espiritual, mental, físico, social e financeiro. Aqui está os problemas que traz morte para o ser humano. Tá aí. Vocês esperam... Vai, de novo. O que é que diz? Quais são os 5 itens aí? Ai, agora eu fecho. Hã? Você... Semeiam muito. Semeiam muito. Espiritual isso aqui. E aí, na hora de colher, colhe pouco. Você semeia uma palavra de Deus, ó. Por isso que é espiritual. Você semeia a palavra de Deus. Vocês estão aí, mas vocês não colhem nada. Olha aí pro resultado de vocês esse ano. Né, André? Não colhe nada. Trabalha. Minha Bíblia já está decorando aqui, porque toda hora que eu abro já está aqui, ó. Trabalha, mas não ganha? Não ganha as almas que tem que ter, irmão. Tá devagar o negócio. E é isso que ele está falando. Considerai o vosso passado. E ó, fiz um estudozinho de 3 horas num sábado lá. E eu coloquei, ó, o propósito, a sua missão. Sua missão. Né? Esse é o trabalho, né? É a sua missão. Semeia muito, colhe pouco. Depois, come. A gente come para quê? Para sobreviver. O que é comer, pastor? Cadê? Semeia muito, que é o trabalho, o propósito. O comer não se satisfaz. Comer o que aí, pastor? A gente come para quê? Para sobreviver. Ah, é física primeiro. Contrário. Física, espiritual, física e mental. Tanto faz. Você come para sobreviver. Significa o quê, pastor? Significa que você não enche. Não enche. Você não tem o quê, então? Você não comemora. Você não é feliz. Você não tem vitalidade. Você não tem abundância. Ontem conversando com a moça, pastor, eu tô cansada. Moça, você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. Meu pai do céu. 20 anos cansado. Para com isso. 3. Qual o terceiro item? Bebem. Eles bebem, mas não sacia. O que é a bebida aí, pastor? É saúde mental. Aqui, ó. É alegria. Eles não têm alegria de viver, gente. Tem gente que não tem alegria de viver. E é isso aí traz morte. 4. Vestir, mas não chega a aquecer. Aconchego. Nós temos aconchegos como nós participamos de uma comunidade. Se você não participa de uma comunidade, você não tem aconchego. Lembra que a Bíblia diz assim, ó, se tem um só, não tem outro para ajudar. Mas se tem 2, um caindo, o outro, levanta ele. Tá claro? Tá aqui, ó. E aí o financeiro já está bem claro aí. Não precisa nem rodear muito. Tá? Você recebe o salário e quando recebe, cai no sactel furado. Então, Deus está dizendo, considerai o vosso passado. E ele fala isso uma segunda vez
nesse mesmo capítulo 1, ele fala de considerar o vosso passado. Eu fiz vir tragédia sobre vocês e tal. Pronto. Aí depois ele... Obediência. Qual a obediência? Verso 8, se eu não me engano, né? É 8 ou é 9? É o verso 8. Obediência. Verso 8 aqui, ó. Subir ao monte. Vai ao monte. Vai fazer o que eu estou pedindo. E na última vez nós conversamos sobre o monte e tal. E aí vem as promessas que a gente vai dar ênfase hoje. Amém? Tá claro para você? Então, Deus, Ele quer que você entenda isso aqui, ó. Todo dia, pelo amor de Deus, todo dia, de hora por diante, pega esses 3 itens aqui, ó. Anota aí na sua Bíblia. E aí você faz uma análise da sua vida dentro desses 3 princípios aqui, ó. Você pode ver que isso aqui permeia toda a Bíblia. Toda a Bíblia permeia isso aqui. Então, se eu pudesse resumir 3 princípios aí da Bíblia inteira, tá aí, ó. Simples assim, simples assim. Amém? E aí hoje nós vamos falar sobre, vamos dar ênfase na promessa, né? Tava eu estudando, né? Por quê, pastor? Qual é o resultado disso aqui? Qual é o resultado da mensagem do profeta Ageu? Então, vamos para o contexto histórico de novo e depois a gente vai fazer as aplicações. Qual é a realidade do profeta Ageu? Vamos para o contexto histórico. O que é um contexto histórico? Tempo e ações dentro do tempo. Então, isso é contexto histórico. Concorda comigo? Então, qual é o contexto histórico agora? No dia... Lembra? Qual é a data, você anotou na quarta-feira? Data, não é o ano, filho. Qual é a data que Ageu apareceu? Data que Ageu aparece na história. Qual é a data da primeira mensagem de Ageu? 28 de agosto? Olha, isso, está no rumo. É isso aí, ó. Qual é a data? 28/8/520. Foi a primeira mensagem. 28/8. Aí, no dia 20... não. No dia 21/9, acontece... O quê? O que acontece no dia 21/9? O que acontece no dia 21/9? Verso 12. Capítulo 1 de Ageu, versículo 12. Leia aí. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante, todo o remanescente do povo, fizeram o quê? Fala para mim, o que eles fizeram? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse ao povo. E o que aconteceu com o povo? O povo temeu diante do Senhor. Ah, pastor, então... Eles atenderam a voz do Senhor. E aí no dia 21/9... Na onde que está 21/9 aqui, pastor? Aqui, ó. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito todo remanescente do povo. E eles vieram e fizeram o quê? Começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o quê? 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, trazendo isso aqui, ó, no nosso calendário gregoriano, no dia 29 de quê? De setembro, eles começaram a trabalhar. Aqui, ó, demorou 23 dias.
da mensagem para a atividade. 23 dias. Pensa um povo lento, né? Povo lento. Ele veio o decreto para construir Jerusalém e o templo em 457. Demorou 99 anos. E aí ainda vem o profeta e fala, o povo fica todo estremecido. Mesmo assim ainda demora 23 dias para eles começar a trabalhar. É assim mesmo. Nada me surpreende no ser humano. Um bicho lento é o ser humano. Né? Aí, ó. Aí começaram a trabalhar. E aí eles trabalharam por quanto tempo, pastor? Quanto tempo eles trabalharam? Eles trabalharam de 520 a 515, mais ou menos. Aí tem os meses, vai dar mais ou menos 4 anos aqui, ó. Em 4 anos, eles construíram o templo. 4 anos eles construíram o templo. Isso são dados históricos, você pode pesquisar e confirmar. Então, 4 anos eles construíram o templo. 4 anos. Eu acho que é por isso que toda a faculdade, na sua grande maioria, demora quanto tempo para formar alguém? 4 anos. Eu formei em 4 anos. Isso é mais, né? 5. Mais 4 anos, né? E os outros aí. Então, 4 anos é um período, gente, para começar e terminar, para você ser um profissional. Aplicando já para a comportagem. Então, assim, ó, antes de você passar 4 anos nessa obra, não me venha falar que está dando alguma coisa errada. Entendeu, Nath? Entendeu, Daniel? Ah, pastor, mas quem é que passa 4 anos? Irmão, eu garanto para você, depois que o cara passar 4 anos, na sua grande maioria, ele não sai fácil mais não. Né, Elaine? Os primeiros 4 anos é tenso. É luta, é guerra, é construção. É construção. Você tem que entender isso, irmão. Quanto tempo? 4 anos. Então, hoje, que dia é hoje? 20. Você imagina o anjo do Senhor registrando a história da comportagem da MPA. Igual ele está registrando aqui do profeta Ageu. Vocês são os protagonistas. Daqui 4 anos, como é que vai ser a história? Dia 20/10/2023 até dia 20/10 de que ano? Hã? Isso. 24, 25, 26 e 27. Onde é que você vai estar no dia 20/10/2027? Eu queria estar no céu, com certeza. Eu não te garanto nada. Mas o que eu posso te dar um susto é que se você desistir da comportagem nesse ano, talvez você nem vai para o céu. O profeta é assim. Fala e falou. Mas eu não falei com certeza, eu falei talvez. A probabilidade, desde que eu pesquiso, em 14 anos que eu comporto, a probabilidade gira em torno de 75% a 90% de gente que desiste, recebeu o chamado, desiste e não tem conversão. Não tem salvar. Ah, pastor, o senhor está dizendo que esse tanto de gente desistir não tem salvação? Faz o seguinte, fica e vai para o céu. Para tu chegar lá, para tu fazer uma conferência. Para tu ver se eu estou exagerando nisso aqui. Eu tenho uma lista daqui da MPA de algumas pessoas que estão em crises espirituais que estavam aqui comigo. Pelo menos uns 15, assim. Crises espirituais terríveis. O quê?
horríveis. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente que não tem mais, ele não tem força para levantar, não tem força para estudar a Bíblia. Eu vou te dar os motivos por quê, né? Vou te dar os motivos por quê. Muito bem, sejam bem-vindos. Eu adotei aqui essa família, são meus filhos, novos filhos da minha família, né? Tô explicando uma coisa que bem agora, depois tu vai ouvir porque eu estou gravando. Quem entendeu que eu quero finalizar aqui essa ideia? Quem entendeu? Então o templo, ele foi construído em 4 anos. A comportagem, eu estou recomeçando hoje aqui, ó. Faz de conta que eu assumi a MPA hoje. Amém? Amém. Acabei de assumir hoje. Eu tenho um texto de Isaías. Leia aí. Isaías 43. Isaías 43. Aqui é a promessa. Eu vou usar Isaías, mas depois eu volto para Ageu, porque essa promessa é bem legal. Isaías 43. E nós vamos para o verso... Isaías 43. Isaías 43, 16. Acharam? Isaías 43, 16 diz assim, ó, assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, e exército e força, e eles jazem ali, e jamais se levantarão, serão extintos, apagados como um pavio. 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto, um rio nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes avestruzes. Porque porei águas aonde? No deserto, e rio nos lugares áridos, para dar de beber a meu povo, ao meu escolhido, e este povo que formei para mim, para celebração a meu louvor. Ele está dizendo o seguinte, ó, daqui para o passado, eu coloquei um caminho no mar, eu destruí os exércitos, eu fiz isso, fiz mesmo. Mas não esquece, mas não lembra disso. Esquece do passado. Porque agora eu não vou abrir caminho no mar, agora eu vou botar o mar no deserto. Agora eu vou botar o rio no deserto. Agora eu vou fazer coisa, o quê? Deus vai fazer o quê daqui para frente? Coisa nova. Amém? Amém? É típico de Deus isso aqui. Essa é a hora das promessas. Então, amigo, anota aí na sua Bíblia, no seu celular. Pergunta assim, ó, onde eu vou estar? Eu sugiro, amigo, que você esteja na missão. Amém. Como disse a Bruna na pesquisa, posso falar, até que ele venha. Amém. Até que ele venha. Por quê, pastor? Porque é a missão que vai manter você salvo. Se você parar de estar focado, ativo na missão, você vai se perder. Isso é muito fato. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já entendi isso já faz tempo, mas se eu sair da obra, se eu sair da missão, se eu parar de estudar a Bíblia para ensinar você, se eu parar de liderar, se eu parar de coordenar os processos, se eu parar dessa missão, eu vou me perder. Então, eu dependo de você para me salvar. Nesse aspecto, salvação não é individual. Quem entendeu? Então, salvação não é individual.
Para mim ser salvo, eu tenho que salvar você. Então, quanto mais... Hoje, madrugada, de joelho, clamando a Deus, Senhor, eu vou pregar lá, o que é que eu vou falar? Esse momento de estudo, de clamor, de busca por orientação divina, me aproxima de Deus. E quando eu estou próximo de Deus, Deus me salva. Quando eu estou pregando, o Espírito Santo está dentro de mim, está me salvando de mim mesmo. Do meu egoísmo, do meu orgulho, minhas desgraças todas dentro de mim. Quem entendeu? Então, a missão, ela tem que ter o valor integral, o valor dela. Por que que as pessoas batizam e morrem? Já presta atenção. Que eu não vou deixar tu morrer. Tu acabou de nascer. Ó. Né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tu tem 6 dias de nascido. O que a criança é com 6 dias de nascido? Né? Bebezinho. Então, é a missão, amigo. Quando você estiver focado na missão, você vai se manter vivo. No dia que você parar de realizar a missão, você morre. E é isso que acontece com muitas pessoas por aí afora. Aceita Jesus, estuda a Bíblia, vem, se batiza e vai para a igreja. Fazer o quê? Esquentar banco. Mas tem gente que são esquentadores de banco decididos, né? Eles são decididos, eles vão, esquenta banco, não faz nada em casa, não estuda a Bíblia com ninguém, não ensina ninguém, não faz a obra semana inteira sem fazer nada, mas não tem outro lugar para ir no sábado. Então vai para onde? E sempre chega atrasado e sai antes de terminar o culto. E depois sai falando mal que o culto não foi legal. O pregador não deu a mensagem que ela gostaria de ouvir. Dorme no culto. Aí esses não vai nem no domingo. E pior na quarta-feira. Quarta-feira é assim, ó. É 3, 4, 5 gato pingado. E pode ser da igreja do jeito que for. Final de semana eu fui numa igreja aí, não posso falar qual é. Mas domingo à noite. Olhei assim, ó. Deu para contar os 20 crentes numa igreja que cabia, eu acho que cabia umas 200 pessoas lá dentro. Mas eu duvido que no sábado não tá lá os 200. Vocês já viram essa imagem? No sábado, o adventista vai fazer o quê? De manhã? Vai para a igreja. E tá lá. Você já pensou, gente, se cada um adventista batizasse uma pessoa por ano? Nós temos 50 mil adventistas no campo, mais ou menos. No ano seguinte ia ter quantos? 100 mil. Esses 100 mil, cada um batizaria um. No ano seguinte ia ter quantos? 200 mil. Minha conta tá fechando. Eu não tô aqui na minha conta. Quem entendeu? Você entendeu? Então, gente, essa aqui é o segredo. É a missão. Se você estudar missiologia na Bíblia, estuda a missão de Deus, a missão do Espírito Santo, a missão de Cristo. Estuda Cristo nessa terra. 24 horas por dia de Jesus era fazendo o quê? A missão. A lição está falando tudo. É? A lição está falando sobre a missão. Qual é o verso para memorizar da lição dos adultos dessa semana? Atos 1, verso 8. Que diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Judéia, Samaria. Então, o Espírito Santo vem sobre você para quê? Para a missão. E a missão é contar para os outros que Deus fez contigo. E quando você se preocupa em contar para os outros que Deus fez contigo, você para de pensar em você. E você pensa só no outro. Enquanto você estiver pensando no outro, Deus vai curar esse egoísmo desgraçado teu. E vai te levar para onde? O céu. É. Simples. 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 Ok?
agora, dito essas coisas, terminando a minha introdução, a gente vai começar a estudar o tema de hoje. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Olha, minha consciência todo dia fica limpa em relação a você. Me ajuda a te levar para o céu. Porque eu vou. Quem vai mais eu? Então tá bom. Então vamos lá em cima. Isso. E dá um tchauzinho assim pro céu. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Olha que incrível isso aqui. Nós vamos trabalhar... Qual é o tema agora, pastor? O resultado. Pastor, veio o profeta Ageu, pregou, fez a obra dele. Qual foi o resultado do Ageu? Qual foi o resultado da pregação do profeta Ageu? Que o seu nome em hebraico significa alegria. Que é o que a gente faz na festa. Alegria, sentir-se alegre, a gente se sente alegre na festa. É por isso que a minha vida é uma festa, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Ninguém me tira da minha festa. Você pode tentar. Você pode fazer das tripas coração para tirar eu da minha festa. Coitado. Que Deus perdoa suas intenções malignas, né? Não estou falando você. Estou falando qualquer pessoa. Né? Então, Ageu é o profeta da festa. Qual é o resultado, pastor? Vamos fazer uma análise bíblica agora. Primeiro resultado, você já viu, Ageu 1, verso 12, diz o quê? O que foi que aconteceu aí? O que foi que aconteceu aí, gente? Depois que foi apresentada a realidade, o que foi que aconteceu? Uma palavra só. O que foi que aconteceu? Temeu. Não, moço. Obedeceu, Carlinha. Obedeceu. Obediência. Essa é a palavra. Para que Deus entenda que você obedeceu, aí tem um princípio aqui. Olha no texto bíblico. Qual é o primeiro princípio? O povo fez o quê? Ouviu. O texto diz, atendeu a voz. Atendeu a voz. Então, agora o povo atendeu a voz. Essa palavra atendeu a voz, em hebraico, é a mesma Shema. Shema. Shema é ouvir e atender. Então, é SH, Shema. Depois aconteceu a segunda coisa aqui na obediência. Então ele atendeu a voz. E aí, olha para o texto, verso 12. O que foi a outra coisa que aconteceu? O povo temeu ou tremeu. O que eles tremeram? A presença. A presença. Esses dois aqui, ó. A voz era de quem? Do Senhor. E a presença foi de quem? Do Senhor. É importante essa palavra Senhor aqui, porque essa é a palavra YHWH. Essa palavra é impronunciável. Aqui significa o Deus do relacionamento. Relacionamento. É aquele que tem uma aliança. Então, essa palavra é simples. Então, primeiro resultado foi obediência. É por isso que eu falei os 3 pilares lá atrás. Então, para você obedecer, você tem que fazer o quê? Atender a voz, ouvir a voz. E você tem que entender a presença de Deus. No dia que você perder o senso da presença de Deus, você perde o tremor, perde tudo. E aí você não consegue obedecer. Porque a gente só obedece a Deus se a gente ouvir a voz e se sentir na presença. Amém, glória a
No dia que você se separar de Deus, você para de ouvir a voz dele. Engraçado, isso aqui é a mesma coisa. É um ciclo. É um ciclo. Então eu ouço a voz porque ele está na minha presença. Irmão, o meu objetivo no curso Transformar foi ensinar você a ouvir a voz de Deus. Lá no curso você ouviu a voz de Deus, não viu? Quem ouviu a voz de Deus lá no curso? Você continuou ouvindo a voz de Deus? Deus continuou se comunicando com você? Quando amanheceu o dia, Deus falou, levanta, se ajoelha. Né? E aí você abriu o coração para Deus. Depois você ouviu Ele falando contigo através da Bíblia. Depois, durante o dia, Ele ficou o tempo todo te orientando. Ele falou para você, vai aqui, fala assim, segue aqui. Ele se comunicou com você durante o dia. Esse é o único jeito de você obedecer. É você estar em constante o quê? Constante comunicação com Deus. Então, gente, o que é que vai acontecer nos próximos 4, 5, 10 anos? Todo dia. Essa semana eu passei por uma situação um pouco diferente. E aí eu falei assim, eu preciso de orientação específica, pontual. E era dia 17 de outubro. 17 de outubro. E aí eu estava lá no meu escritório, de joelho, clamando, conversando com Deus, abrindo o coração. E eu falei para Deus, Senhor, me dá um texto bíblico específico para aquilo que o Senhor quer que eu faça no dia seguinte. Aí eu tenho esse costume, desde quando eu tinha 13 anos de idade. Cada um tem o seu costume. Mas eu fechei o olho, com toda a fé, abri a Bíblia, coloquei o dedo com o olho fechado ainda. Falei, Senhor, segura no meu dedo aqui. O que é que o Senhor quer que eu leia? Aí estava lá, verso 17. Não vem me dizer que é muita coincidência. No dia 17, o verso 17 do capítulo 19 de Provérbios. Aí, o senso da presença de Deus, Deus te dá o texto. Olha, é incrível isso aqui. Aí eu olhei, verso 17, incrível. Hoje, dia 17, incrível. E eu estava estudando Ageu no dia 17 de outubro, que foi lá, eu estava de joelho no dia 17 de outubro, no mesmo dia que Ageu deu uma mensagem para o povo. Incrível isso aí. Aí estava lá, Provérbios 19, 17, que diz o quê? Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. E o que mais? Lhe retribuirá o benefício. Seja compassivo, Marcos. Se compadeça das pessoas, que eu vou me compadecer de ti. Então, paciência com as pessoas. Muito amor, muito carinho. E depois eu vou te amando. Não é que o meu amor por ti depende de alguma coisa que você faça. Mas é porque é promessa. É uma promessa. E aí, humilde e obediente, executei a vontade do Senhor. E deu tudo certo. Amém? Isso dá uma paz. Concorda? Quem concorda comigo? Na sua vida, você precisa sentir paz. Então, esse é o primeiro resultado. É obediência. Eles vão. E aí eu já fiz a introdução histórica. Desse dia, eles trabalham 4 anos e finalizam, né? Agora vem esse é a primeira coisa, o primeiro resultado. Segundo resultado, promessas. Olha aí pro texto. Promessas. E essa é a promessa A, porque tem promessa A e B aí. Promessa A, verso
5. Na verdade, eu vou trazer 10 itens aqui do resultado de Ageu. 10. Eu estou no segundo. Promessas no capítulo 2. 2, verso 5. Então você volta para Ageu 2, 5. Acharam? 2, verso 5. Segunda aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Não tenho medo. Na verdade, o 5, ele é o item de baixo. Começa no 13. 1:13. Deixa eu ler aqui para correr. 1 verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. E aí o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e eles foram trabalhar. Aí vem o verso 5 que a gente acabou de ler. Então, 2 itens aqui nesse primeiro nível de promessas. 4 não, o 3 aqui, ó. Qual o primeiro 3? A promessa. Qual é a promessa que nós lemos agora? Eu estou com vocês. Eu estou com você. Eu estou convosco. Agora eu vou aprender a escrever direito. Eu estou convosco. Qual é a primeira promessa? A promessa é o seguinte: vocês continuam tremendo a minha promessa, da minha presença, porque eu continuo presente. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Pode uma mãe abandonar do filho que ama, que amamenta? No entanto, eu, ainda que essa mãe esqueça do seu filho, eu jamais abandonarei você, esquecerei de ti. Aqui, amigos, está a essência dos problemas da gente. A gente escuta a voz de Deus, treme da presença dele lá no curso Transformar, mas aí a gente vem para cá e a gente esquece isso aqui. Sabendo que a gente esquece, o próprio Deus, o Senhor, fala: eu estou com você. Eu estou com você, eu estou com você. Ele tenta fazer você repetir essa ideia. Por quê? Porque os problemas vão vir. Vem ou não vem? É o sol, é o trava, as pessoas batem a porta na sua cara. Quando você começa a trabalhar, as coisas ficam ruins. Fica feia. E vai ficar. Se vai. Mas quando ficar, lembra da promessa. Eu estou convosco. Eu vou mandar para vocês um áudio de que aconteceu lá nos meninos, no Sonho no Alto, de uma moça, ela contando a experiência dela da semana. A cada passo, conversando com o papai. Cada passo, conversando com o papai. E aí ela recebeu problemas e não e tal. Ela: papai, eu não vou desistir, porque o senhor está comigo. Me abraça e vamos. Me abraça e vamos. Me abraça e vamos. E é assim. E ela teve, assim, resultados incríveis. Não esqueça da presença do Senhor. Nunca. Isso é uma promessa. Por isso que eu falei lá atrás que você tem que ter o que na promessa? Fé. Você acredita que Deus é contigo? Amém. Às vezes as pessoas são tentadas a duvidar. Né, Daniel? A gente é tentado a duvidar. Se Deus está conosco, por que é que essas coisas nos sobreveio? Vocês já viram essa frase na Bíblia? Sim. Quem é que você lembrou na Bíblia? Quem é que vem na sua cabeça? Jó. Quem mais? Abraão. Quem mais? José. Quem mais? Daniel.
Agora, essa frase eu tirei de outra pessoa que vocês não falaram. Quem foi a pessoa que falou assim, ó? Ai, meu Senhor, se Deus é conosco, por que é que essas coisas nos sobrevieram? Abacuque fala Gideão. Gideão fala exatamente assim. Os outros são similares e tal, mas Gideão fala isso. Por quê? Porque vem o anjo do Senhor e fala para ele o quê? Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Meio-dia, com fome, vem o anjo e fala isso para você. Aí você fala, Senhor, se Deus é comigo, dei 10 portas na cara, ninguém me recebeu, tô com fome, não sei o que fazer, agora ninguém quer. Se Deus é comigo, por que essas coisas acontecem comigo? Eu tenho 14 anos vendo isso. 14 anos da minha vida vendo essas coisas acontecer. Quase todo dia. Eu tô com vocês. Cada um dos seis eu sei que acontece. É o Senhor que está falando, não é eu, Marcos, não. Viu? Eu sei o que acontece com vocês. Eu sei. Então, Senhor, olha para nós. 7 anos, a gente sai, planta, arruma, deu certo, tal, faz de tudo. Aí vem um bandido e rouba. Aí depois no outro ano a gente planta, faz tudo, vem um bandido e rouba. Vem um bandido e rouba. Não tem nada, não tem resultado de nada, nada deu certo. Mas Deus é com você. Quem acredita nisso? Acredita, irmão. Você tem que ter fé. Amém? Quando a coisa fica feia, e vai ficar... Pega esse áudio aqui e escuta. Para ver se faz uma lavagem cerebral na sua cabeça. Quarto, no mesmo verso que a gente leu aí. Qual é a quarta promessa nesse verso seguinte, no caso? É o verso 5. Qual é o verso 5? Hein? Diz o quê? Qual é a promessa? O meu... Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saí do Egito, meu espírito habita no meio de vocês. Não tenho medo. O meu espírito faz o quê? Habita. Habita onde? No meio. O meu espírito é o centro. Ele é o centro. Ele habita onde? No meio. Por causa que ele é o centro, que ele é o meio, qual é a ordem? Se você acredita na promessa, qual é a ordem? Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. É assim, gente. Eu tenho que alimentar minhas ovelhinhas. Vocês estão gostando disso tudo? Sim. Já nós vamos ter o nosso momento aí. Eu tenho que fazer isso aqui, porque eu não vou estar sobre isso domingo, que é outra coisa. Não tenha medo. O medo. Você já fez um estudo sobre medo? Você já fez um estudo sobre medo? O medo, ele foi inventado por Deus. Sabia que Deus inventou medo? Está escrito lá no final, é medo, né? Medo. Lá no final, lá. Não, aqui é meio. No meio, no centro. O medo, ele foi feito para ser um mecanismo de defesa. Para que serve o medo? Então biologicamente, né, Bruna? Quando você vê uma cobra, você não pensa, nossa, que cobra grande, talvez ela me morda, será que ela vai me morder? Você não pensa isso, sério, você pensa isso?
Pastor, parece um bestão falando, né? Pois é, só um bestão para falar isso, para pensar isso. Quando tu vê a cobra, você faz duas coisas. Ou tu corre ou tu mata. É ou não é verdade? É na hora, é instantâneo. Então, o medo joga descargas hormonais em você para você reagir. Ou você defende ou você ataca. Para isso que serve medo. Só que esse medo aqui, ó, que Deus está falando para você não ter, não é isso aqui não. Quem entendeu? Esse medo não é o medo biológico. Esse é o medo espiritual. É medo que gera em você algumas coisas. O que é que o medo gera em você? O medo, ele gera paralisia. Tudo espiritual, viu? Tudo espiritual isso aqui. O medo, ele gera paralisia. Ele gera mais o quê? O que é que ele gera mais? Discórdia. O que ele gera mais? Vergonha. O que ele gera mais? Dúvida. E aí a lista, ó. Só quem passou sabe o tamanho da lista que é. Alguém com medo. Será que Deus me aceita? Será que Deus não me aceitou? Eu conversei com uma pessoa, uma mocinha, e ela dizia assim: eu sou indigna, eu sou indigna, Deus não me aceita, que eu sou muito pecador, eu tenho medo, Deus não me aceita. Meu Pai do céu, é claro que tu é indigna, mas Deus te deu dignidade. Aí só teve um jeito de eu resolver o problema dela, mudei o nome dela. É assim. Quem entendeu? E aí a lista vai embora. Quando você sentir medo, você tem que entender que o centro, aonde você tem que olhar, não é para você mesmo. Olha o segredo aqui. Não é para você, para os seus problemas, para os seus pecados, para a sua debilidade, para a sua ineficiência, para a sua incapacidade, para você. Você não pode olhar para você. Você olha para quem? Para o Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que é o centro. O meu Espírito, eu fiz uma aliança com você quando eu te salvei. No dia que você me aceitou, no dia que eu te batizei, eu dei a você o meu Espírito. E Ele está em você, com você, junto com você. Olha para o Espírito, não olha para você, olha para quem? Aí eu pergunto para alguém: o que é que você quer da vida? Eu não quero passar fome, não quero ficar sem pagar minhas dívidas, não quero isso, eu não quero que as pessoas me odeiem. Eu não sei. Para, moço, o que você não quer? Você tem que saber o que você quer. O que é que você quer? Você quer viver, irmão. Porque a vida está no Espírito Santo. Amém. O Espírito, ele veio para te dar vida. Cristo veio e ele soprou sobre os discípulos. João 20, 22. Cristo diz o quê? Havendo dito essas coisas, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Só que antes dele soprar, Cristo diz assim, toda a autoridade me foi dada. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí, havendo dito isso o quê? Eu vos envio. Aí, fez o quê? Soprou o Espírito. Então, amigo, estuda sobre o Espírito Santo. Ontem alguém perguntou para mim assim: pastor, como é que eu faço para mim estar cheio do Espírito? Eu falei: pergunta. Se todo comportor meu me perguntasse isso todo dia, meu pai, a gente ia ter 150 comportores hoje aqui no MPA. Irmão. Porque o Espírito Santo, ele te dá vida, irmão. É a função dele. Mas, pastor, para receber, tem que ir. Para receber, mano, tem que aceitar a promessa. Porque ele já está aí. Você não vai para lugar nenhum. Você tem que receber a promessa.
Depois que você receber a promessa, aí você vai para a missão. É assim. Arrependei-vos, cada um de vós. Atos 1, 38. Já viu esse verso? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. E o que mais? E recebereis o Espírito Santo. E aí você levanta e vai para onde? Para a missão. Agora, no processo da missão, você tem que olhar para quem? Para quem? É Deus, claro. É a divindade. Então, todo dia eu falo para o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para libertar os cativos. Olha a missão agora. Então, eu recebo a unção para missão. Atos 1, 18 e 19. 4, Atos 4, 18 e 19. Então, para fazer o quê? Para quebrar as cadeias, para libertar os cativos, para abrir os olhos do céu, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. É para isso que serve o Espírito Santo. Amém? Então, 4 itens aqui. E são 10, hein? Posso continuar? Uma dúvida? Então, vamos para frente. Promessa. Estou na promessa ainda. Próxima promessa. Versículos 6 e 7 do capítulo 2. Estamos na promessa B. Ô irmãozinho, quando você anotar essas coisas, pelo amor de Deus, reveja, faz igual os bereanos. Reveja isso aí, reveja, alimenta a sua alma. Me ajuda a ser feliz. Então, na promessa, nós estamos ainda na promessa B, na promessa A. Nós estamos na promessa A ainda, nós vamos para o item 5. Item 5, que são as 10 resultados de Ageu. Item 5, verso 6 e 7. Acharam? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, que serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, algumas versões farei abalar, né? Que é a mesma coisa de tremer. Só que o abalar é interessante, essa versão. Ele abala 5 coisas. Ela abala o quê? 5 coisas. Quais são as 5 coisas que ele abala? Quais são as 5 coisas? O céu. O que mais? A terra. O que mais? O mar. O que mais? Qual é o 4? A terra seca. Seca e as nações. Nações. Então são 5 itens que ele abala. Ele abala o céu, abala a terra, abala o mar, abala a terra seca e abala as nações. A terra seca que é o deserto, né? Faz um estudo, irmão. O vínculo porque o que acontece no abalo do céu, da terra, do mar, da terra seca? Imagina que eu ficasse aqui estudando cada um desses itens com você. Olha como a Bíblia vai ao infinito, né? O que Deus está dizendo? Tudo que está nas alturas eu vou abalar para baixo. Tudo que está na terra eu vou revolver, vou sacudir. Tudo que está no mar. Aqui, irmão, é o caos completo. Caos em tudo. Tudo vai ser abalado. Ou seja, tudo que sente segurança vai ficar inseguro. A palavra-chave é aqui. Eu vou destruir a segurança de tudo e de todos. Você não vai ter. Você confia no seu salário todo mês? Não vai ter. E às vezes eu uso isso na oferta. A senhora acha que a senhora vai se manter com esse salário seu?
Pastor, se o senhor falar isso, aí eles nem vai querer comprar mesmo, porque não vai ter salário, né? Falei, não, mas quando tu ficar doente, e vai ficar um dia, vai ou não vai? Todo ser humano vai ficar doente. Às vezes a velhice é a única doença, todas as outras no pacote, mas fica. Então, hoje você visita pessoas que elas têm falsas seguranças. Alguns têm falsa segurança no nível que ela está na empresa. Outros têm falsa segurança nos pilares que ela se fundamenta. Outros têm falsa segurança no mar. O que é o mar em profecia? Nas pessoas. Outros têm falsa segurança, né? Não, aqui está enxuto. Aqui não tem lama. Outros têm falsa segurança nas nações, nos reinos. Só que Deus fala, não confie em nada disso, porque eu vou abalar tudo. Onde é que você confia? Onde é que você confia? Diz o salmista, ergo os meus olhos, lembra do verso? Ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez. Ele fez tudo, ó. Incrível, né? Incrível isso aí. Então, esse é o resultado. Deus fala, eu vou abalar todos eles. E aí, o que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer? Esse é o 5, 6. O que vai acontecer? Virá, algumas versões dizem assim, ó, virá o desejado de todas as nações. As coisas preciosas. As coisas preciosas dessas nações vai vir para onde? Para onde é que as coisas preciosas vai vir? Para esta? Para onde, gente? Para esta obra, para esta casa. Ou seja, se você sair no Espírito do Santo, as pessoas vão tirar todas as coisas preciosas para elas darem valor para aquilo que é realmente precioso, que é o desejado de todas as nações. As pessoas vão vir. Pastor, o que a gente faz na comportagem? A gente ensina as pessoas aquilo que é prioridade. Concorda? Você abala as pessoas pelo poder de Deus para mostrar para elas aquilo que é precioso, aquilo que é realmente. Tem gente que acha que a prioridade dele é o salário no final do mês. Tem gente que acha que a prioridade dela é o carro que ela tem. Tem gente que acha que a prioridade dela é a casa que ela tem. Tem gente que acha que a prioridade dela é o quê? O sapato que ela tem, o vestido que ela usa, o cartão, seja lá o que for. Mas a prioridade das pessoas, elas têm que ser abaladas. Porque a prioridade das pessoas não está no céu, na terra, no mar, na terra seca, nem nas nações. A prioridade das pessoas está onde? Está onde? Está em Cristo. Então, você, comportor, tem a função de trazer as coisas preciosas das pessoas, abalar as coisas preciosas e fazer ela entender aquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade. Então, quando você for falar para as pessoas, ela vai falar, não, mas eu não tenho dinheiro porque eu estou construindo a minha casa. Irmão, sua casa vai ser queimada. Sua casa vai ser destruída. Você tem que entender que Deus está abalando tudo. Um dia um rapazinho, escritor de Jeremias, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do escritor de Jeremias? Jeremias na prisão? Baruque. Aí, Baruque estava chateado, porque ele escreveu dezenas de páginas, sei lá, e aí o rei foi lá e queimou o livro todinho. Aí Baruque foi chateado, magoado, por causa que o rei queimou
O livro que ele escreveu. Aí Jesus mandou uma mensagem para Baruque. Aí Jeremias falou, ó, eu estou para abalar o céu, a terra, o mar. E você procura grandeza? Então você não está motivado em vender livro, em escrever o que eu quero? Você não está motivado com o motivo correto, não. Seus motivos estão errados. Eu estou abalando tudo e você procura grandeza. Você procura elogio, você procura... Não, irmão. Eu estou abalando tudo. E lá ele diz assim, ó, eu estou arrancando o que plantei e destruindo o que eu construí. E você, eu vou dar a tua vida como despojo, para você não reclamar. Entendeu? Ou seja, quais são suas prioridades aqui? Ó? Quais são suas prioridades? Prioridades, nossa, envolve 4T. Essas são nossas prioridades. Quais são os 4T da mordomia? Tempo, talento, templo e tesouro. Essas são as prioridades que Deus nos deu. E do templo que somos nós, sai a nossa família, sai tudo. É ou não? Eu não sei você, mas as crianças nascem da barriga da gente, é ou não? Né? Júlio, sai da barriga, não sai? Então faz parte, a nossa família, ela faz parte do nosso templo, sabia? Elas são sua prioridade. Como você cuida do seu tempo 24 horas por dia? Como você cuida do seu corpo, da sua família, das pessoas? Como você usa o seu talento para salvar as pessoas? E o que é que você faz com o seu dinheiro? Por quê? Porque se a sua confiança está nas coisas dessa terra, tudo vai ser abalado. E aí, quando você perder o seu carro, e quando você perder a sua casa, e quando você perder tudo que tu tem. Ellen White diz que daqui uns dias, ela disse no livro Grande Conflito, ela diz assim, ó, em breve, todo auxílio humano nos será tirado. E quando todo auxílio humano for tirado de você, o que é que você vai fazer? Se você não aprendeu a confiar, e quando a coisa ficar feia, e vai ficar, e está ficando lá, né? Do outro lado do mundo. Vocês estão acompanhando a notícia? Imagina que você estivesse lá. Pergunta para qualquer pessoa lá na guerra, qual é a prioridade dela? Qual é a sua prioridade? Salvar meu filho, minha família, minha vida. Porque tudo que ela teve foi bombardeado. Tudo que ela teve foi bombardeado. E quando isso acontecer com você? Você acha que a tua vida está ruim? Sua vida está ótima. É que você não tem problema. Aí tem que falar, não, porque eu estou preocupado com o que eu vou comer semana que vem. Ah, é. Ah, que preocupação. Digna, né? Tu não sabe nem se vai estar vivo semana que vem, né? Qual é a nossa prioridade? Apresentar para o mundo o desejado de todas as nações. Ele tem que vir e encher a casa, encher a obra. Legal essas reflexões, né, gente? Então vocês acharam que não tinha conteúdo em 2 capítulos de Ageu, né? Pois é, tem muita coisa. Ó, eu já sei lá quantas vezes que eu estou apagando isso aqui, né? Então vai vir e vai encher. Olha que interessante. Verso 8, 2:8, diz o quê? Hã? 5, 6, 7. Qual é a promessa? Minha é a prata. É a prata. Por que, pastor? E o ouro? Ele está falando sobre o que aqui, gente? Dinheiro. O dinheiro não é das pessoas. O dinheiro não é teu. O dinheiro não é dos clientes. O dinheiro não é de ninguém.
O dinheiro é de quem? Deus. No dia que tu entender isso e tu aplicar isso na sua oferta, irmão. Assim, é bom falar isso pro cliente. Ele não é seu, irmão. Ou você acha que foi Deus que te deu esse dinheiro? Ou você acha que foi quem que te deu esse dinheiro? Foi você? Você acha que foi... Se Deus não tivesse te dado esse dinheiro, irmão, então você não tem o luxo de querer gastar teu bel prazer. Por quê? Porque de quem que é o ouro? De quem que é a prata? De Deus. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu mandei construir, custe o que custar, eu vou fazer com que o dinheiro pague tudo que seja necessário. Amém? A gente precisa alcançar 2 milhões de pessoas aqui na MPA. 2 milhões. Quantos? 2 milhões. Pastor, como que a gente vai alcançar essas pessoas? Eu creio na promessa. Tem que ir lá para ele no Marajó, né, Carla? Tem que ir para lá. Como que eu vou para ele no Marajó? Eu não tenho dinheiro. O dinheiro é de quem? Vai! Vai, pega. Vai! A Roberta, pastor, eu não tenho dinheiro para ir para lá. Vai! O dinheiro é de quem? Ele vai fazer as coisas acontecer, irmão. Vai! E foi ou não foi? Antônio falou para mim, pastor, tem que ir lá para o Campo das Águas. Eu não tenho dinheiro, não. O dinheiro é de quem? De Deus. Vai, se vira. Ele foi e voltou. Não sei como é que foi. Não sei como é que voltou. Mas ele foi e voltou. A gente já pensa como foi. É? Não contou pra ele, não? Ele deu umas pinceladas aí, mas não contou não. Eu creio nisso aqui, irmão. Que o dinheiro pertence a quem? Quando você visitar alguém e essa pessoa falar que não tem dinheiro, aí você vai falar o quê? Tem, porque Deus te deu. E Ele está te dando agora uma oportunidade de você usar esse dinheiro para salvar a sua família. 2 objetivos a gente usa dinheiro, irmão. Para que a gente usa dinheiro? 2 objetivos, vou explicar para você. Objetivo número 1. Salvação. Que comer, rapaz? Objetivo número 2. Mais salvação. Ele tomou café, eu acho. Qual é o objetivo número 2? Como que é mais salvação? É que você vende um livro, esse livro volta o dinheiro para onde? Para a igreja, para produzir mais livro. É para isso que serve o dinheiro. Mais metade desse dinheiro, aí você usa para você sobreviver. A outra metade você paga a igreja. A igreja não faz nada mais com esse dinheiro. Ela faz o quê? Manda lá para a CPB, imprime mais livros e devolve para você vender para mais pessoas, para o ciclo nunca mais acabar, até que ele venha. Ele mais fala aí nesse livro, até que a porta da graça se feche, ainda haverá oportunidade para o comportor trabalhar. Amém? Amém. Agora, se você parar de trabalhar a missão, aí não tem salvação. Não tem mais salvação. Nem para você e nem para ninguém. Quem entendeu? A comportagem, ela é uma obra espiritual. Tá claro? Sim ou sim? Quem é que manda no dinheiro? Deus. Mas pastor, por que Deus não me dá mais dinheiro? Tudo é de Deus. Ele dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a quantidade que Ele quer. Se Ele vê que você não tem dignidade para usar o dinheiro para a salvação, então Ele não vai te dar. Entendeu? Para que serve dinheiro? Salvação. Se você não usa para salvação, para que Ele vai dar dinheiro para você? Milton Afonso. Duvidar, ele é um milionário, né? Só que esse homem usa 100% dos recursos dele para salvar. Sabia? Amém.
esse homem pagou mais de 60 mil bolsas de estudos para jovens virem estudar nos colégios adventistas para serem missionários. Você imagina que um homem só formou 60 mil jovens. Você imagina o resultado desses 60 mil jovens na obra. Teve um dia que Milton Afonso pegou todo o dinheiro dele, toda a estrutura dele e deu para a igreja. 100%. E ficou sem nada. A igreja pegou e devolveu para ele. A gente não dá conta de administrar isso aqui. Administre isso. Aí ele pegou de volta. Centenas de TV, rádios. Olha, se você fazer uma lista do que Milton Afonso fez, ele está vivo hoje. Tem 100 e tantos anos. E ele começou comportando. Prédio, enfim. Todo o recurso que ele ganhava, ele fazia o quê? Amém? Então, o que é que foi que aconteceu? Nós estávamos fechando aí essa parte, né? Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Você ganha para salvar. E Milton Afonso está dizendo para ele, ele é a vida toda gastando para salvar a vida das pessoas. Tem até filme, amiga. Tem até filme. Tá vivo. Tem até filme. Eu acho incrível ele, né? Próximo. Ó, esse é legal. Indo para o último item aqui da promessa B, né? Qual é o próximo? Verso 9. Capítulo 2, 9. 2, 9. Ô Senhor, eu tenho orado tanto para que essa promessa se cumpra na minha vida aqui na MPA. O que diz na 2:9? Eita glória! Amém, Antônio? Amém. Nós chegamos a 24 mil de compra no mês. Amém. Será que nós vamos bater 50 de compra aqui, rapaz? Amém. Vai. A glória dessa casa será maior. Amém? Quem acredita? Amém. Você viu como é que começou em fevereiro? Você viu o que aconteceu, os milagres, o negócio que o rapaz ficou assim, né? Feliz, animado. Você viu tudo isso que aconteceu? Pois é, mas ainda vai ser maior. Amém. Vai ser maior, porque eu faço coisa nova. Quem acredita, diz amém. Amém. Deus vai dar uma coisa para nós aqui, ó. O que é que Ele vai dar? Minha paz. Ele vai dar o quê? Ele vai dar o quê? A paz. Ele vai dar o quê? A paz. Cristo é o príncipe da paz, né? 9:6. Cristo é o príncipe. Ele vai dizer o seguinte: a glória é a paz. Eu vou encher essa casa de paz. Aí Cristo vem e entra na casa. E aí, é isso que Deus quer para nós. E tem mais uma página aqui. Amém? Amém. Pastor, eu queria que o senhor falasse mais sobre paz. Não precisa falar sobre paz. Todos nós sabemos se a gente tem ou não tem. Se a gente sente ou não sente. Você sabe quando você não está com paz. Sabe ou não sabe? Mas a promessa é que você vai ter paz. Essa paz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazai tudo para a glória de Deus. Então, Deus vai te dar paz, ora por diante. Quem aceita diz amém. Amém. Eu vivo em paz já faz tempo. Isso aqui é para nós todos. Amém. Então, a paz é real, é possível. E que hora que Deus te dá paz? O tempo todo. Bom, agora eu quero ir no para a reta final, no item 3 aqui. Esse item 3 aqui é o resultado, né? O primeiro resultado é obediência, lembra? O segundo são promessa e o terceiro, exortação.
Tem que ter, irmão. O processo da salvação tem que ter exortação. Tá aí, ó. Versículos 12 e 13. E 14. Capítulo 2. Acharam? Então Ageu perguntou. Aliás, começa antes, 12, né? Se alguém leva carne santa na borda da sua roupa e ela vier a tocar no pão, capítulo 2, verso 12, no cozido ou no vinho ou no azeite ou em qualquer outro mantimento, ficará santificada? Os sacerdotes responderam que não. Então Ageu perguntou, se alguém se tornar impuro pelo contato com o cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam o quê? Sim, ficará imunda. Então Ageu continuou, assim este povo, assim é esta nação, diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, presta atenção, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao largar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, com tudo o que vocês em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Aqui está um momento importante de exortação. A exortação número 1. Qual a primeira exortação? Primeira pergunta, qual a primeira pergunta? Um santo ou uma carne santa, ela santifica? Essa é a pergunta. Uma carne santa santifica? E os sacerdotes puder o quê? Não. O que significa isso? Por que isso está aí em Ageu? Segunda pergunta. Um impuro, quando toca nas coisas, fica santificado? Pastor, mas não é essa a pergunta aí. É. Só estou trocando algumas palavras. O santo não santifica e o impuro não santifica. O que ele está dizendo aí? Está dizendo, a terceira coisa está no verso 14. O que ele está dizendo aí? A impureza é transferida automaticamente. É muito mais fácil transferir impureza para os outros do que santidade. Você não precisa se esforçar para transferir impureza para os outros. Deus está falando assim, olha, a vida toda que vocês fizeram, vocês eram impuros e transferiram impurezas. Pecadores fazendo os outros pecar. Vida toda de vocês. Se vocês, quando eu olho para tudo que vocês fizeram até hoje, eu só vejo pecado. Eu feri vocês, fiz você amargar a vida e mesmo assim você não se converteu. A minha santidade
não santificou vocês. Mesmo eu tirando vocês da Babilônia, trazendo vocês para cá, mostrando vocês a profecia, tudo que vocês fizeram foi impuro. Não houve quem se convertesse a mim. É dolorido isso aqui. Porque ele está falando no capítulo 2, verso 12 em diante. O povo já tinha se convertido, já tinha aceitado o evangelho, já tinha começado a trabalhar e eles estavam trabalhando. Agora o profeta, ele tem uma mensagem. Ele está dizendo assim, olha, vocês começaram a trabalhar. Começaram. Mas se vocês vierem com um pensamento impuro, pode ter certeza, automaticamente você vai corromper todo o arraial. Quem entendeu? Pastor, tem alguém aqui que eu não gosto. Tem alguém aqui que me dá trabalho. Tem alguém aqui que é assim. Todos os pensamentos malignos, você vai transferir para os outros automaticamente. Não tem como eu te santificar. Entendeu? Não tem como eu pegar a mão e colocar assim, santifiquei você. Eu posso tocar em você do jeito que for. Pastor, você está se achando santo. Estou dando exemplo. Mas eu posso tocar em você do jeito que for. Pode o etíope mudar a sua cor? Pode o leopardo ficar sem as suas manchas? Não. Só tem um jeito para o etíope mudar a sua cor e o leopardo mudar as suas manchas. Qual é o único jeito? Morrer e nascer de novo. Ser uma outra criatura. É por isso que Deus fala, vocês não quiseram nascer de novo. E aí ele pergunta, o que é que vai ser daqui para frente? Essa é a pergunta, essa é a exortação. Você vai estar com a sua cabeça pensando no quê? Aqui ou aqui? Qual caminho você vai seguir? É uma decisão. Então ele está fazendo uma exortação. Ele vai dizer assim, ó, se a sua cabeça não estiver santificada, você vai ser impuro. E se você for impuro, automaticamente você vai contaminar as pessoas ao seu redor. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que ele está falando. Você, quem disse Cristo aqui, ó? Cristo diz assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. De que lado você está? Você quer ficar do lado da luz ou do lado das trevas? E às vezes Deus permite que venha umas trevas perto de você para ver se você vai se contaminar. Deus, ele está fazendo uma exortação. Depois não diga que eu não avisei. Amém? Tá claro? Cristalino? Vamos para a nossa reta final aqui, para cumprir minhas 3 horas de aula. E nem deu 3 horas, deu 1h38. Promessas B. Graças a Deus que Deus começa e termina com promessa. Eita glória. Pronto. Estou tão animado. Promessas B. Então, sempre na Bíblia, Deus começa e termina com promessa. Amém? Gênesis 2:15, Apocalipse 22. Eita glória. Graças a Deus. Não precisa se desesperar. Sempre tem uma promessa para você. Ei, irmão. Eu tenho uma história que conta, que eu fiz um PowerPoint uns 15 anos atrás, que dizia assim, o menino que só tinha uma promessa. O verso diz assim, ele termina essa parte, e aí ele começa dizendo o seguinte, verso 18, show? Por isso, desde o dia de hoje,
desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte, 19, ainda a semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira, não têm dado os seus frutos, mas o quê? Mas o quê? De hoje em diante, eu te abençoarei. Amém? Começar quando? Hoje, irmão. De hoje em diante. Amém? De hoje. Deus vai abençoar você. Amém. Deus vai abençoar você com aquilo que você nunca viveu na sua vida. Amém? Se você recebeu todas essas mensagens que eu te falei aqui, eu garanto para você que Deus vai te abençoar. Amém. Ainda tem azeite? Ainda tem? Não tem? Não tem, pastor. Olha para o meu saldo. Olha para minha conta. Olha para... Não tem nada. Não tem. Mas a partir de hoje você vai ter. Amém? Crê? É uma promessa. Você tem que ter fé. Eita glória. Amém? Esse dia aí foi feito outra promessa. Essa promessa foi feita para o líder. Aí, ó, o líder. Líder. Quem é o líder aí? É o Zorobabel. Agora Deus olha para o Zorobabel. E Deus fala um negócio para o Zorobabel. Deus fala o que para o Zorobabel? Hein? Fala, Zorobabel, governador de Judá, farei tremer, abalar o céu e a terra, derribarei tronos dos reinos, destruirei força dos reinos, destruirei os carros de guerra, os que andam neles, os cavalos morrerão, seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é servo meu, diz o Senhor, farei de ti o quê? Um anel de selar, porque eu te escolhi. Amém. Eita glória. Algumas informações importantes aqui, ó. 1, 2, 3. Que você viu aí. Primeira informação interessante. Ele abala o quê? O céu. Por que ele repete de novo, pastor? Ele abala o céu e a terra. Depois ele faz o quê? Ele derriba tronos e... Ele derriba o quê? Tronos e reinos. Reinos. Nações. E aí, a força das nações. Força das nações. Isso aí. Aqui é uma sequência lógica, gente. Primeira sequência lógica, abalar, depois derribar ou derrubar, depois destruir. Amém? Essa é a sequência. Primeiro ele sacode, depois ele derriba e depois ele destrói. Essa é a sequência. Eu vou abalar, vou derribar e eu vou destruir. E aí eu vou destruir tudo. O que é as forças das nações? Aí ele fala aí, o que são as forças das nações? 3 forças. Quais são as forças das nações? Estão aí. Carros, cavalos e cavaleiros, condutores. Essa é a força das nações. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em Deus. Qual a mensagem de Deus para Zorobabel?
confia em mim. Diz o Senhor, confia em mim, porque eu farei de você um anel de selar. O anel de selar, ele, na verdade, eu ia falar sobre isso no próximo slide. Próximo slide, né? Então, a mensagem aqui é o quê? Confia em mim. Confia em mim, servo meu. Confia em mim. Por que eu tenho que confiar no Senhor? Duas informações. Por que eu tenho que confiar no Senhor? Por quê? Porque eu sou o servo dele. Ele fala que eu sou. Ele fala assim: você é meu servo. Depois, você é meu escolhido. Eita glória. Ele leva o servo e ele faz o que com o escolhido? Um anel de selar. Aqui tem uma informação interessante. Você pertence a Deus. Amém. Pastor, está falando só para Zorobabel, para Antônio, para o pastor Marcos. Não. Vós sois raça eleita. Todos os missionários recebem a mesma promessa. Todos os missionários. Quem é você? Você é um servo. Você é um escolhido. O servo Deus conduz. O texto diz assim, ó, naquele dia o Senhor diz: tomarei você. Eu vou pegar você e eu vou levar até a casa das pessoas. Eu vou levar você aonde eu quero que tu vá. Amém? Amém? Né, Carla? Eu vou levar você aonde eu... Então, por que eu vou levar você? Porque você é meu servo. E agora eu vou fazer você um selador. Um anel de selar. O que é que acontece aqui? Você vai apresentar a lei de Deus para as pessoas. A lei de Deus. A lei de Deus tem 3 características de um selo. O que é o selo? É algo que ficava no dedo do rei. Aí o rei escrevia uma carta, ele mandava as pessoas selar, e ele ia lá e carimbava. O Zorobabel era o anel. Ele era o carimbo. Ele era o carimbo. Então, na lei de Deus tem 3 características. Todo carimbo tem 3 características. Nome, a quem você pertence. O que mais? Função. E território, né? Tem outra palavra para território. No mundo corporativo, não. No mundo político tem outro nome. É território mesmo, vamos ficar com território. É que eu estava pensando em outro nome. Território. Então, você, comportor, tem a função de mostrar para as pessoas quem é o Senhor, o que Ele faz e o que Ele domina. Você é o anel de selar. Quando você estiver visitando as pessoas, você tem que ter autoridade do céu para você falar: eu sou um servo do Senhor, fui escolhido para visitar a sua casa, para você entender que Ele é o Senhor que se relaciona contigo, Ele é o Senhor que faz o quê? Qual é a função dele? Criou você, redimiu você, e Ele tem total domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele comprou você. Se você visitar uma pessoa e entregar essa mensagem para ela, você vai selar ela para o rei. Amém. E se você acha que selo não tem nada a ver com a nossa conversa, abre aí o livro Comportor Evangelista, capítulo 1. Olha a função aqui do comportor evangelista, o Zorobabel. O comportor evangelista é Zorobabel. Capítulo 1, na primeira parte. Você tem? Comportor evangelista? Olha aqui, ó. Numa reunião. Acharam?
numa reunião realizada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, tive uma visão da proclamação da mensagem do assinalamento e da responsabilidade confiada aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em nosso caminho. Se alguém nesse planeta é Zorobabel, é o comportor evangelista. Amém. Porque Deus deu uma missão. O comportor evangelista vai assinalar. O que é a proclamação do assinalamento? É a proclamação das pessoas que serão seladas. Amém? Você imaginava, irmão, que a gente ia chegar nessa conclusão? Quem é Zorobabel, pastor? É o comportor. Comportor, Deus olha para você, comportor. Você é meu servo, comportor. Eu escolhi você a dedo. Essas duas palavras são muito significativas para o comportor. Porque o comportor, ele é funcionário de Deus, sabia? Amém. Você não é meu funcionário. Você não pense, vou ter que ir trabalhar porque senão o pastor vai brigar comigo. Você é servo de quem? Quem é que paga teu salário? Deus. Agora, se você for realmente servo dele, ele vai pagar teu salário. Agora, não venha ser comportor com cabeça de servo do diabo, que ele não vai pagar teu salário, não. Aliás, ele não vai deixar você vender por um longo tempo até você virar servo dele. Né, Antônio? Enquanto você não virar servo dele, você não vende. É sério isso. Você é funcionário de quem? Deus. Quem escolheu você? Deus. Você, Zorobabel. Olha que fechamento incrível isso aqui. Deus está falando para você, eu escolhi você, a dedo. Nós temos 50 mil adventistas aqui na Missão Paramapá. Por que é que tu está aqui? Você acha que eu ia sonhar que eu ia conhecer você, Doriana? Você acha, Nath? Quando tu nasceu, tu acha que eu ia imaginar que ia encontrar você hoje aqui? Nunca. Enfim, todos nós. Né, Silvia? Quem escolheu você, Silvia? Deus. Pronto. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Porque eu fui chamado por quem? Deus. Por Deus. Amém. Né, irmã dele? Ó, aí dá uns arrepios em mim. Você tem convicção que você é, meu. Por que ele fala meu? Porque você pertence a ele. Você é prioridade dele. Você é o anel. Você é o anel de selar. Está escrito aqui, ó. Você é o anel de selar. Quem é você? Eu vim selar você. Eu vou selar você para o reino. Eu não saio daqui enquanto não selar você. E aí, irmão, se eu fizer um estudo com você sobre selamento que eu estou preparando, em Ezequiel, você vai ver o que é selamento. Fazer um estudo sobre selamento. Para você ter ideia, o selo é aonde? Na testa, na fronte ou na testa. Como é que a gente sela alguém na testa? Quando a gente vende o livro para ela e ela lê o livro. Porque você é o anel. Você não é o dedo. Você não é a mão. Você não é o rei. Nem o selo. E nem o selo. Você é só o anel. Quando você leva o material para as pessoas, você sela elas para o reino. É por isso que Ellen White fala, a visão que eu recebi é sobre o assinalamento. É colocar o sinal nas pessoas. Então o rei está vindo visitar a família. Você é o anel no dedo do rei. E o rei vai selando. Agora, se o rei não tiver anel, como é que ele vai selar? Fala para mim.
No dia que o diabo querer tirar você do dedo do rei. E ele vai querer tirar você do dedo do rei. E ele vai. É um sacode para todo lado, para tirar o anel do dedo. Você vai sair? Esse anel é uma metáfora, mas esse anel fica lá no dedo do rei. Enquanto você estiver no dedo do rei selando as pessoas, só que se você estiver no dedo do rei e não estiver selando os outros, não vale nada também. Não tem função. O anel que não sela não serve para. Então, amigo, Deus tem um convite para você. Você, hoje por diante, é meu anel. Você aceita ser meu anel de selar? Amém. Você aceita ser meu servo, obediente a mim? De hoje por diante, eu vos abençoarei, diz o Senhor. Amém. Lidere as pessoas. O que o líder faz? É aquele que conduz. Estou preparando um curso de liderança aí. O que o líder faz? É aquele que conduz. Tem alguma coisa a ver condução com o anel? Tem ou não tem a ver? O anel, ele mela na tinta, é ou não é? E conduz a tinta, a informação para o papel. O anel é aquele que conduz. Ixi, se eu deixar minha mente fluir aqui, eu passo o dia viajando com você. Conduz as pessoas a Cristo. Esse é o sábio. O sábio de Daniel 12:3. Então, amigos, eu tenho um apelo para você. Hoje por diante, 20 de outubro de 2023, você é meu, diz o Senhor. Você vai ser o meu anel. Eu decidi ser o anel do Senhor. E eu estou selando você para a vida eterna. Agora saia e vai selar os outros. Quantos querem essa experiência? Levanta a mão. Vamos orar. Fique em pé. Oremos. Querido amado Pai Celestial, estamos aí finalizando de uma forma incrível o estudo do livro do profeta Ageu. E o Senhor escolheu os comportores como o seu anel de selar. Sela, ó Pai, a lei no coração deles. Sela a lei no coração das pessoas que vão nos visitar a hora por diante. Que daqui, ó Pai, 4 anos, o templo seja o Senhor voltando. E nós queremos entregar a Ti, se for nesse tempo, se for da Tua vontade, os grandes feixes de uma linda colheita para o Teu reino. Perdoa, ó Pai, nossos pecados, nossa letargia. Dá-nos paciência, que nenhum corpo impuro que se aproxime de nós nos contamine, porque nós buscaremos a santidade individualmente e como um corpo que é a Tua igreja. Pai, dê-nos a Tua misericórdia e nós somos o Teu anel de selar, somos os Teus servos, somos os Teus escolhidos. Que hoje por diante a comportagem permanente da missão para Amapá alcance resultados inimagináveis. Amém. Para a honra e para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E nós oramos em Cristo. Amém. 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 Deus abençoe você.